Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, Amém. versículo 9 e o versículo 10. Vamos nos pôr de pé, quem pode. Em reverência à palavra do Criador, do Deus eterno. Porque tudo pode passar, menos a palavra de Deus. Amém. Tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9 e versículo 10. Depois nós tomaremos Gálatas 1, verso 8 e verso 9. Leamos. Porque nós, ele está falando de nós quem? Nós, os pregadores, os ministros. Amém. Somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus, falando da igreja, falando dos membros, e edifício de Deus. 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo não buscou isso. Paulo não estava atrás disso. Foi a graça de Deus. Amém. Deus. Como também foi a graça de Deus para nós hoje. Aleluia. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Gálatas, capítulo 1, verso 8 e o verso 9. Aleluia. Quantos irmãos vai procurando? A irmã Erika, o irmão Lafaita chegou? Está cansado, né? Amém. Amém. Viajar de Almenara aqui não é fácil, não. Né? Estrada. Descansar mesmo. Gálatas 1, 8 e o 9. Está escrito assim. Mas ainda que nós mesmos, nós ministros, nós pregadores, ou um anjo do céu, isto é, um ser celestial, um ser celeste do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que significa a palavra anátema? Amaldiçoado. Em outras palavras, se você quiser dar adjetivos, amaldiçoado, espúrio, maldito, excomungado. 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo, ele está reforçando. Reforçando o que ele disse. Reforçando o que ele ensinou. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado, seja anátema. Senhor, aqui está uma porção da tua palavra. Meu Deus, isso saiu da boca de um homem, mas a expressão vem de Deus. Isso saiu da boca de um homem chamado Paulo,
apóstolo aos gentios, aquele que pôs o fundamento e toda a igreja está sobre ela. Ele falou, mas a expressão veio de Deus. Se não pregasse ou se não ensinasse do jeito dele, mas anunciar outro evangelho, outro ensinamento, outra doutrina, que não seja aquela que ele já tinha colocado, seja amaldiçoado. Isso é Deus falando na boca do apóstolo Paulo e escrevendo para nós. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ficar com o que está escrito, Senhor. Ajuda-nos a ficar, a firmar com o que está escrito. Que nós não possamos sair nem para a direita nem para a esquerda, mas ficar no caminho santo, no caminho reto da palavra. Ó Deus, abençoa cada irmão. Abençoa cada irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu quero dar um tema nessa noite um pouco diferente dos temas que nós vem apresentando. E eu quero dizer aos irmãos que nos cultos de terça-feira, aqui em Citrolândia, nós estamos dando um estudo sobre a vinda, sobre a aparição. Né? Já faz 3 cultos diretos que eu estou falando sobre esse tema. Falando sobre o alarido, falando sobre a vinda. Nós vamos continuar. Amém? Amém. O tema que eu quero dar nessa noite é: não estamos contra as pessoas nas denominações. Esse é o tema dessa noite. Não estamos contra as pessoas nas denominações. Você diz para mim assim: mas pastor, hoje é culto de Santa Ceia. O senhor deveria trazer uma mensagem de comunhão, uma mensagem que fala sobre ceia, que fala sobre comunhão. Irmão, todo crente revelado já conhece a mensagem. Verdade. A ceia, a Santa Ceia, é depois da pregação, não é antes da pregação. A ceia é depois que é ministrada a palavra. A ceia é apenas algo que você faz para o Senhor como lembrança. Jesus disse para fazer isso todas as vezes, em memória de mim. Então, a ceia para um cristão que já é revelado, que tem a revelação, que conhece a mensagem, que entende a mensagem, que está num nível mais alto de conhecimento, sabe que a Santa Ceia, uma vez por mês, é necessário você tomar para mostrar que você está em companheirismo. Tanto com Deus, que é a sua palavra, e com seus irmãos. Não é quase necessário, não é necessário trazer uma mensagem no dia de Santa Ceia que refere à comunhão. Porque um culto é especial por causa da ceia. É especial por causa da ceia. Por causa do tomar do pão e do tomar do vinho e do lava-pés. Mas se for você olhar em si, olhar num todo culto é especial. Toda reunião é especial. Porque toda palavra de Deus é especial. Os irmãos estão entendendo? Não existe um tanto na palavra que é abençoado e outro tanto que é maior na palavra que é abençoado. Toda a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus em si é abençoada. Não estamos contra as pessoas nas denominações. Frase do profeta William Marion Branham. Geralmente, quando publicamos algo concernente
a doutrina apostólica, ou quando pregamos, e esses ensinamentos e essas pregações vão para as redes sociais, vão para a rádio, vão para o canal no YouTube, vão para a internet, vão para a rádio FM. Geralmente, quando nós publicamos algo ou pregamos alguma coisa nesse sentido, concernente à doutrina apostólica, e que tais ensinamentos que nós temos, ensinamentos apostólicos, não são encontrados naquele sistema, naquela denominação, às vezes pode acontecer, sim, de quem está ouvindo do outro lado, ou de quem está lendo do outro lado, pode ocorrer de varrer um sentimento na pessoa que pertence àquele sistema, que pertence àquela denominação, de que tal postagem ou que tal pregação está indo contra ela. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mas isso não procede. Isso não procede. Quando nós estamos falando de salvação, mencionamos o pecado e não o pecador. Amém, irmãos? Amém. Quando nós estamos falando sobre a denominação, nós não estamos falando sobre o denominado. Estamos falando sobre o sistema. O profeta irmão Branham disse o seguinte: eu não estou contra as pessoas nas denominações. Eu sou a favor delas. Eu estou contra o sistema, pois é o sistema que as polui. É o sistema que os torna prisioneiros. É o sistema que faz eles invalidarem a palavra. Porque é o sistema que separa um dos outros. Amém, irmãos? Verdade. Então é claro que dá para se entender que quando a pessoa ouve do outro lado, na rádio, no YouTube, ou vai ouvir alguma coisa nesse caráter, ou lê alguma publicação, e quando aquela publicação e aquela pregação vai de frente contra aquele sistema, contra aquela igreja ou contra aquela denominação, é claro que passa da pessoa, no denominado, um sentimento de que a pregação ou aquela publicação está indo contra ela. Mas isso não procede. Pois nós não estamos contra as pessoas nas denominações, e sim contra o sistema que os corrompe e que separa uma das outras. Então você que é um cristão da mensagem, você tem que estar bem preparado, suportemente preparado, para que quando essas perguntas forem confrontadas com você, no seu trabalho, na rua, onde quer que seja, com a família, mas fala tantas denominações, aí você tem que ter resposta para falar para eles. Amém, irmão? Você tem que estar à altura para responder e dar àquela pessoa uma resposta adequada. Que nós não estamos contra as pessoas envolvidas no sistema. Estamos contra o sistema que envolve as pessoas. Quem está entendendo? Não estamos contra a pessoa no sistema, mas a favor dela e não do sistema. Pois é o credo, o dogma daquele sistema que impede de ver a verdade. Pois o sistema já fornece algo como base de verdade, pensando que estão e andando e praticando a verdade. Contanto que Deus esteja no coração deles, é assim que eles pensam. E assim as pessoas são acomodadas a se estabelecerem seus credos e dogmas. Ao irmão e à irmã denominacional, aos irmãos que estão tentando viver um tipo de vida melhor do que ele tinha antes
de entrar na denominação, veja, eu não creio que cada pessoa que adere a uma denominação ou que entra e associa para uma denominação, não creio que ele esteja entrando para ser uma pessoa pior. Creio que ele está tentando ser melhor em alguma coisa. Amém, irmãos? Cremos que ele está tentando ser melhor em alguma coisa. Ninguém aqui tem uma mente deturpada de pensar que quando uma pessoa procura uma religião, é para ele ser pior. Mas se ele não tiver discernimento e revelação, a religião torna ele pior. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amamos, mas amamos com amor bíblico e cristão, se importando com suas almas em lhes dizerem a verdade, e não os privando de fazê-los e torná-la conhecida. Os irmãos entenderam essa parte, irmãos? Agora, se a pessoa já sabe o que é denominação, já entende o que é denominação, e já sabe que denominação não existe na Bíblia, não se encontra na Bíblia, nenhum grupo pelas quais tem como partido a filosofia de doutrina, a não ser quando aquele espírito anticristo envolveu-se com o espírito nicolaíta na Bíblia e tornou-se uma organização, porque nenhuma denominação subsiste da Bíblia. Toda vez que um grupo de homens tentou se organizar na Bíblia, Deus saiu do meio deles. Quem está entendendo? Deus saiu do meio deles. Porque denominação não existe na Bíblia. Deus nunca ordenou um grupo, nunca ordenou um sistema. Deus nunca ordenou uma organização. Na mensagem Por que não somos uma denominação, pregada pelo irmão Branham, profeta para esta era, parágrafo 111, o que eu vou dizer aqui é duro. Lá no capítulo 19 de Apocalipse, depois de ter tudo acabado, e Deus julgado a grande meretriz, julgado a grande prostituta, no Apocalipse 19, verso 2, está escrito: porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta. Que prostituta é esta? Essa prostituta é aquela grande meretriz que se levantou com o nome de igreja. Esta prostituta é aquela grande meretriz de Apocalipse 17, aquela mulher que, além de estar vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro e de todos os tipos de pedras preciosas, ela encheu de seu cálice doutrinário, e então embebedou, deu todos os reis, grandes e pequenos, para que bebessem e tomassem do seu cálice. E eles se embriagaram e tomaram de sua doutrina, e hoje estão dizimadas em termos de denominações. Quem entendeu, irmãos? Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com as suas prostituições, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Este é o fim da Igreja Católica. 111. E a Bíblia jamais fala de uma denominação. A denominação veio da Igreja Católica. Ela é a primeira mãe de uma denominação. E cada denominação tem vindo daí, do útero da Igreja Católica, dessa mulher. Ela é a primeira mãe de uma denominação. E cada denominação tem vindo daí. Agora, isso vai beliscar um pouquinho. Aos poucos vai beliscar mais e mais, está vendo? Porém, eu quero que você veja que denominações não nasceram e nunca foram ordenadas por Deus. Foram ordenadas pelo diabo. Quem está entendendo? Vejam bem. Qual foi a primeira pessoa na terra, depois do pecado, que procurou uma religião para ele? Adão. O que significa a palavra religião? Cobertura.
Quando Adão caiu, em vez dele resolver o problema do pecado com Deus, o que ele fez? Ele correu da presença de Deus e entrou debaixo de uma cobertura. Ele fez uma cobertura para ele. Ele pegou folhas grandes de figueira e então começou a tampar a si mesmo. E pensando que coberto com aquilo estava protegido, e não estava. Quando as pessoas pecam, a tendência de quem peca é correr, é fugir daquilo, em vez de fazer o que o profeta diz: vá e acerte imediatamente. Quem está entendendo? Quando nós erramos, diz o irmão Branham, vá e acerte imediatamente, seja com quem for. Se você entristeceu alguém, se você entristeceu um irmão, uma irmã, se você fez alguma coisa que não era devida, se você fez algo que não era correto, se você fez alguma coisa que não poderia ter feito e entristeceu a Deus, e lá dentro da sua alma você sabe que entristeceu, o profeta diz: não esconda isso por muito tempo, não segure isso por muito tempo, porque você será arrasado. Você estará totalmente arrasado, costurado, destroçado, se você não for imediatamente consertar isso. Quem entendeu, irmãos? Amém. Então, quando Adão caiu, quando ele pecou contra Deus, contra a palavra, ao invés dele resolver isso, ao invés dele procurar Deus, ele fugiu de Deus. Por isso que o homem nunca procura Deus, mas Deus procura o homem. Amém. Amém, irmãos? Amém. Nós procuramos a Deus em oração, para orar, para pedir alguma coisa, mas para a salvação o homem não procura Deus. Deus procura o homem. Amém. Amém? Então, veja bem. E Adão, então, fez uma cobertura para ele. Quando Adão estava coberto com a religião, Deus disse: não, eu não preciso disso. Isso não resolve o problema do pecado, Adão. Adão, cobertura, religião, não resolve. Cobertura, religião, não resolve. Você está trabalhando a sua própria salvação, Adão. Você está tentando salvar a si mesmo. Não é assim. Você tem que ver o meu plano. Amém, irmão? Amém. Você tem que entrar dentro do meu plano. Não você fazer o seu. Não você fazer uma cobertura religiosa e dizer: aqui eu estou salvo. Eu acho que aqui estou salvo. E aqui eu posso me salvar. Não é assim, não. Eu vou entrar naquela igreja porque ali eu posso me salvar. Vou entrar naquela denominação porque ali eu posso me salvar. Eu vou entrar... Não. Você tem que estar dentro do plano de Deus da salvação. Depois que esse plano é revelado a você, aí você aceita o que Deus fez por você. E aí, Deus, então, substituiu aquela religião por sangue. Pelo oferecimento. Uma oferta. Não, Adão, eu não aceito religião, eu aceito oferta. Eu aceito uma oferta de sacrifício. Religião é estar debaixo do meu sangue, Adão, não debaixo de uma folha de figueira. Nossa, o profeta vem na mensagem do julgamento e diz: Deus jamais encontrará com o homem debaixo de alguma coisa senão debaixo do sangue. Amém? Amém. Deus só encontra com o homem debaixo do sangue derramado. Quem já viu essa mensagem? Amém. Então vejam bem. Então, se a pessoa sabe o que é denominação, sabe o que é religião, e sabe que denominação não é um produto de Deus, sabe que denominação não é algo, um produto vindo de Deus, mas é um produto do homem organizar-se e fazer para si uma cobertura, uma religião. Se o homem sabe disso, por que a denominação insiste em ensinar e praticar rituais que os apóstolos não ensinaram e nem praticaram? Quem está entendendo? Amém. Por quê? Como o sistema religioso denominacional é displicente. O que significa a palavra displicente? A palavra displicente significa descuidadoso. Uma pessoa que não tem o cuidado.
Uma pessoa displicente é aquela pessoa que anda no meio da rua e não presta atenção no carro, não presta atenção nas placas, não presta atenção no buraco. É uma pessoa displicente. Ele não tem cuidado no que fala, não tem cuidado no que pode machucar alguém, ferir alguém. Ele não tem o cuidado de que aquela palavra, aquela expressão, aquela conduta pode amotinar. É uma pessoa displicente. E o sistema religioso denominacional, com a Bíblia na mão, porque a Bíblia não está presa ao sistema católico, como foi no dia e na era das trevas, quando a Bíblia, ali do ano 606 até 1520, quando a Bíblia estava presa, somente o assim chamado bispo de Roma tinha, juntamente com os cardeais, uma cópia de cada uma, e a Bíblia ficou então presa para as pessoas. Ninguém tinha acesso à Bíblia, ninguém tinha acesso às Escrituras, e se ninguém tinha acesso às Escrituras, então tudo que a igreja dava era assim que vinha. Amém, irmãos? Então tudo que a igreja dava, ela dizia, é Deus. Porque 1000 anos de trevas, a era das trevas, a era da escuridão, a Igreja Católica tirou tudo quanto é tipo de informação sobre Deus da mão das pessoas. Tirou de circulação pergaminhos, tirou livros da mão de todo mundo, para que as pessoas voltassem para a igreja, para que a igreja fosse um motivo de adoração. O que aconteceu? O que aconteceu é que o que as pessoas faziam era o que a igreja dava. Amém, irmãos? Amém. Então, o que as pessoas criam era o que a igreja dava. Então, vejam bem, por que eu digo que a denominação, com todo o recurso que tem, escolas teológicas, seminários, bibliotecas e todo o acervo que as pessoas têm como acesso de livros e outras informações, ela ainda continua displicente, ou seja, sem ter o cuidado de verificar na Bíblia, de examinar na Bíblia, através dos ensinos apostólicos, fazendo uma comparação aos ensinos e ações de igrejas desse dia. Mas, ao invés de ficarem com a palavra e com a doutrina dos apóstolos, preferem apoiar doutrinas e conceitos de adoração religiosa que vai contra os ensinos da Bíblia e principalmente da doutrina dos apóstolos. Quem está entendendo? Amém. Principalmente a doutrina dos apóstolos. Será que os religiosos deste dia não entendem que existe uma doutrina a ser obedecida, como regra de fé e obras? Qualquer doutrina que qualquer igreja prega ou ensina, que não seja a doutrina dos apóstolos, pode ser um anátema. Amém? Amém. Pode ser uma maldição. Vamos verificar alguns pontos. Vamos ver alguns exemplos de doutrinas e condutas antibíblicas, nos quais os apóstolos não ensinavam e nem praticavam. Primeiro, onde os apóstolos batizou alguém nos títulos, repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo? Não tem nenhum lugar, né, irmãos? Não há nenhum lugar nas Escrituras. Segundo, onde os apóstolos deram uma santa ceia, onde os apóstolos ministraram uma ceia com pão fermentado, com centro de padaria e com suco de uva e sem lava-pés? Não existe, né, irmãos? Terceiro, onde os apóstolos ordenaram alguma mulher para exercer o ofício no sacerdócio, e levando esses ofícios de pastora, missionária, bispo e obreira? Em nenhum lugar da Bíblia, né, irmãos? Em nenhum lugar. Pastor, mas nós estamos saturados disso. Nós temos conhecimento disso.
Mas nunca é demais repetir sobre isso. Amém, irmãos? A questão não é saber o que tem no prato para comer. A questão é se você pode comer hoje, comer amanhã, comer depois o mesmo prato. Amém? A questão não é saber o que tem para comer no prato. O que tem para comer. É saber que comendo hoje você pode comer amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Amém? Amém. Aí vem Paulo e diz, nunca me canso de dizer as mesmas coisas. Glória a Deus. Quarto, onde na Bíblia os apóstolos ensinaram que tem que terminar uma oração agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, são exemplos e doutrinas e conduta antibíblicas nas quais os apóstolos não ensinavam nem praticavam. E se não ensina de acordo com a palavra, e se ensina fora da palavra, o que pode ser considerado? Um anátema. Amém, irmão? Então, onde na Bíblia os apóstolos ensinaram que tem que terminar uma oração agradecendo a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não existe. Você já viu alguém agradecendo dessa maneira na denominação? Eu mesmo fazia isso na denominação várias vezes. Quantas e quantas vezes eu fazia isso no sistema chamado Deus é Amor? Começava o culto, fazia isso. Terminava o culto, fazia isso. Claro que dentro da minha sinceridade. Claro, eu não creio que essas pessoas do sistema da denominação fazem isso sem uma sinceridade naquilo. Eu creio que eles fazem uma sinceridade. Os irmãos entendendo? Eu creio que eles fazem isso com uma sinceridade, mas uma sinceridade errada. Eu conheço pessoas sinceras, mas erradas. Cita para mim uma pessoa que é sincera na denominação. Você olha para ele assim e fala assim, aquele homem é sincero. Aquele pregador ali eu acho que é sincero. Vamos pegar, por exemplo, Davi Miranda, que já partiu. Ele era sincero. Ele era sincero, não era, irmãos? Qualquer pessoa queria uma oração dele. Qualquer pessoa queria uma oração dele. E Deus respondia a oração dele. Respondia ou não respondia? Ele era sincero, mas sinceramente errado. Aonde, pastor? Na doutrina. Os irmãos entendendo? Então, observe. Quinto, onde os apóstolos ensinaram que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo seria falando em línguas. Isso é ensinado em Cristo das igrejas. Então isso é anátema. Porque Paulo não ensinou isso. Os irmãos entendendo? Paulo não ensinou que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era poder falar em línguas. Não. Dom de línguas é o menor de todos os dons. E pode ser muito bem manufaturado. Os irmãos entendem? O dom de língua é um dos menores dos 9 dons. E diz o profeta que é esse que o diabo mais usa. Os irmãos estão entendendo? Sim, é o menor. Mas em nenhum lugar nas Escrituras diz que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Mas nós podemos provar dentro da Bíblia que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é Atos 5:32. Que Deus dá o Espírito Santo para aquele que obedece. Amém? Aí está. Então o Espírito Santo é dado para quem obedece. Agora eu pergunto, parte da Bíblia, metade da Bíblia ou a Bíblia inteira? A Bíblia inteira. Amém. O Espírito Santo não é dado para quem obedece 3, 4 escrituras. Ou 5, 6 escrituras. Mateus 4:4 diz, nem só de pão vive o homem, mas de uma pequena escritura. Não. Ou a metade dela. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sexto, onde os apóstolos ensinaram
mais de um Deus que não seja o Senhor Jesus Cristo? Então por que as igrejas ensinam? Se ensina é porque é anátema. Os irmãos entendem? Onde os apóstolos ensinaram mais de um Deus que não seja o Senhor Jesus Cristo? Onde existe e está nas Escrituras a palavra Santíssima Trindade? Então, se ensinam isso é porque é anátema. É outro evangelho, como diz Paulo. É anátema, é espúrio, é amaldiçoado. Aí a pessoa vai ouvir a pregação na rádio amanhã, na internet, tá vendo que está contra a gente. Não! Ninguém está contra as pessoas do sistema. Estamos contra o sistema. Não estamos contra o pecador. Estamos contra o pecado. Não estamos contra o espírito que está dentro do homem. Porque tem um espírito. Estamos contra o demônio que usa aquele espírito. Os irmãos entenderam? É assim. É dessa maneira. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olha. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. O profeta irmão Branham chegou a dizer que uma vez ele quase concordou com um pregador da mensagem que a evidência do Espírito Santo era amor. Está na mensagem Cisternas Rotas. Está lendo ela? Conversando um dia com o pregador, ele disse: irmão, o que você acha que pode ser a evidência do Espírito Santo? E aí, o pregador disse: olha, irmão Branham, eu acho que é amor. Porque sem amor, porque Deus é amor. E se eu tenho amor, eu tenho Deus na minha vida. Aí irmão Branham pensou: é bíblico. 1 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios 11. É 13, é isso? 13. Né? Não havendo caridade, tudo cessa, tudo termina. O irmão Branham foi embora para casa. Deus parou o irmão Branham e disse: olha, nem falar em línguas e nem amor. A evidência de receber o Espírito Santo é aquele que pode ouvir a palavra de Deus para seu dia e obedecê-la. Glória a Deus. É crer naquele que Deus está enviando. Glória a Deus. É ouvir aquilo que Deus tem para aquela era e receber aquilo que Deus está fazendo. Porque uma pessoa que vira as costas para aquilo que Deus está fazendo, irmãos, não importa o quanto que ele pule, o quanto que ele grite, o quanto que ele salte, o quanto que ele possa falar em língua, o quanto que ele possa expulsar demônio. Se ele vira as costas para algo que Deus está fazendo na era e no dia em que Deus prometeu fazer, ele não tem o Espírito Santo. Mas, porque nós estamos aqui, é porque alguma coisa de Deus tem dentro de nós. Amém? Aí você pode dizer assim: mas pastor, nós tem tudo? Não sei. Se tem tudo é porque vai no rapto. Se você foi no rapto é porque você tinha tudo. Agora, se você ficou, é porque você não tinha tudo ainda. Não é? É verdade. É assim? Porque você não poderia vir para cá, você não poderia aceitar essa mensagem, você não poderia crer nessa mensagem, na mensagem da hora, na mensagem do dia, se não tivesse algo dentro de você que pertence a Deus para crer nisso. Verdade. Só que isso não significa que é tudo, não. Amém? Amém. Só que isso não significa que você tem tudo. Eu quero pregar uma mensagem amanhã, na Santa Ceia, se Deus permitir. Se eu não for dirigir a outra mensagem, eu quero falar amanhã sobre algo muito importante. Dentro desse tema, onde muitas pessoas, vai cair do cavalo e vai tirar o cavalinho da chuva. Então, vejam bem. O profeta diz na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, diz: ele não traria você aqui se você não tivesse nenhum valor. Ele não traria você aqui. Ou seja, ele não abriria essa mensagem para você, não faria com que você entendesse, compreendesse. Ah, pastor, mas eu não entendo tudo. Tudo bem, você entende talvez que Deus enviou o profeta, você entende que o batismo em nome de Jesus Cristo,
você entende que a Santa Ceia com pão ázimo e vinho lava pés, você entende que Deus é Jesus Cristo, você entende que a mulher não pode ser pregadora, você entende da parte de santificação, mas não entende dos mistérios, não entende dos selos, dos trovões e outras coisas mais, e filho do homem, Então, o fato de Deus ter abrido o seu entendimento para crer nisso, não quer dizer que você chegou lá. Mas estamos batalhando para isso. Amém. Estamos operando isso. Tentando operar nossa salvação com temor e tremor. Tentando levar nossa vida, comparando ela com cada dia na palavra. Agora, evidentemente, que existem muitas coisas que podem servir de acusações contra nós. Sim, você tem muitas acusações. Não venha me dizer que você não tem acusações, não, você tem. Você tem muitas acusações. Você tem muitas acusações. Há quem te condene. Há quem te possa condenar. E às vezes, levando para um prisma natural, talvez aquela pessoa, aquele demônio, talvez até tenha razão de te julgar e de condenar por aquilo ou por aquilo. Mas uma coisa eu sei. Se você tem Cristo, a palavra, Romanos 8 para você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Você tem muitos julgamentos. Você tem muitas acusações. Talvez não é o seu vizinho, sua vizinha, talvez não é ninguém do seu trabalho que anda te acusando. Você, hein? Mas aqui, ó, a consciência. Há muitas acusações. Enquanto há acusação, ainda bem. O problema é a condenação. A questão não é ser acusado, é ser condenado. Quem está entendendo, irmãos? Uma pessoa pode ser acusada de uma coisa e declarar ser inocente. Então a questão não é ser acusado ou ser acusada. A questão é ser condenado ou condenada. Verdade. Meu Deus. Amém? Sétimo. Onde os apóstolos ensinaram que Deus só quer o coração? Hein? Tem algum ensinamento aí, por aí nas igrejas? Tem, não tem? Mas tem na Bíblia? Não. Então é anátema. Verdade. Se não tem na Bíblia, é anátema. Ah, mas Deus só quer o coração. Deus só... Oh, gente, pelo amor de Deus. Né? Teve um pregador aí, um tal de bispo aí, bispo do Maceto. Ele maceta mesmo. Chegou a dizer para o público dele, da igreja, dizer: eu tomo minha cervejinha, eu tomo meu vinho sim, eu tomo minha garrafinha assim. Quem tem a ver com a minha vida? No meio de todo mundo. Meu Deus. Deus está olhando para o nosso coração. Ele está olhando para a intenção do nosso coração. E a sua intenção é beber uma, né? Ah, pastor, eu de vez em quando eu corto a pontinha do meu cabelo. Mas Deus está olhando para o meu coração. Ele sabe meu coração. Ah, é? Aonde é que Paulo ensinou que tem a mulher cortar o cabelo? Se você faz isso, é anátema, você está amaldiçoada. Não. Ah, eu passo uma basinha na unha de vez em quando. Aonde a Bíblia diz isso? Aonde a Bíblia diz que a cristã que se adorna com a palavra tem que parecer com Jezabel? Aonde? Não. De jeito nenhum. Ah,
Outro dia eu vi uma piadinha, uma brincadeirinha de ministro, de pastor, num programa. Aí entrou lá sobre a autoridade feminina. Que a mulher está ganhando seu espaço, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, que ela está ganhando seu espaço, e ela merece estar naquele lugar que merece, e tal. Aí o bispo, os dois brincando assim, e na sua casa, bispo, quem é que manda? Ela é a mulher. Nossa. Aonde é que a Bíblia diz que a mulher é que deve ser o cabeção? Aonde é que a Bíblia diz que a mulher é que deve ter autoridade sobre o homem? Não existe. Não existe. Então, se alguém ensina isso, se alguém pratica isso lá fora, é anátema. Verdade, meu Deus. Amém, irmãos? Amém. É claro que a mulher não vai ser o capacho do homem. A mulher não vai ser o tapete. Sabe aquele tapete que fica na porta? Tem tapete que fica na porta. O tapete que fica na porta da sala é para quem vem de fora. O tapete que fica no banheiro é para quem está vindo de dentro. E aí o tapete é o capacho. O significado da palavra tapete significa capacho. A mulher não deve ser capacho do homem ou do marido. Dele chegar e pisar em cima e fazer ela entristecer, fazer ela chorar, fazer ela ficar abatida, entristecida, deprimida, angustiada. Não. É uma grande responsabilidade para nós como casados, quando Paulo diz o seguinte: vós, maridos, amai as vossas esposas como Jesus amou a sua igreja e entregou por ela. Deus. Porque elas são os vasos mais. Então, aonde existe na Bíblia os apóstolos ensinarem que Deus só quer o coração? Em lugar nenhum. Isto é um ensino da denominação, do sistema, da igreja. Agora eu quero pular para outra coisa. Onde os apóstolos ensinaram certos tipos de simpatias ritualistas, como? Primeiro, passar sal grosso na sua casa. Passar debaixo de uma porta de madeira para ser abençoado. Acender uma fogueira e dizer que ela é santa. Arruinar jardins para espalhar rosa benta. Fazer romaria e tomar a areia do Jordão. Água do Nilo. Consagração do óleo do Monte Sinai. Pulseirinha ungida. Cordão ungido. Correntes das sextas-feiras. Usar anel para espantar o mal-olhado. Isso tudo as denominações fazem, irmãos. Isso é simpatia, ritualismo. Isso é ritual evangélico. Isso é ritual evangélico. É uma forma de macumbaria disfarçada. Sessão de descarrego. Meu Deus. Enfim, são rituais evangélicos. E longe de ser um ensinamento e comportamento da doutrina dos apóstolos. Exato. Onde já se viu no Novo Testamento alguém dizer a doutrina da minha igreja? Não existe isso. No Novo Testamento, a doutrina da minha igreja, não existe isso. Onde os apóstolos ensinaram que as santas mulheres devem ser igual a Jezabéis pintadas. Onde os apóstolos ensinaram que a mulher pode cortar seu cabelo. Onde os apóstolos ensinaram que as mulheres devem usar roupas que pertencem ao homem.
Onde os apóstolos ensinaram que a mulher que tem autoridade sobre o marido? Gente, se depois de tudo isso, mostrado para você o que as igrejas de hoje ensinam e fazem, e ainda permanecer ao lado e a favor do sistema ou da denominação, é porque a palavra da verdade não te convence. Os irmãos estão entendendo? Que coisa, irmão. Que coisa. Que coisa. Eu fico assim pensando, irmãos. Eu fico assim pensando na situação no ano 70 da idade da era cristã, no tempo que General Tito invadiu Jerusalém. Que Jerusalém representa a igreja. Invadiu a igreja. Eu fico imaginando a decepção daqueles membros daquelas igrejas. Eu fico observando, pensando na decepção daqueles membros que estavam praticamente seguros da mensagem dos seus Anás e Caifás. Eu fico assim, pensando de como eles pensaram que estavam seguros depois de ter rejeitado a palavra, depois de ter rejeitado o seu Messias, depois de ter rejeitado o seu Cristo, depois de ter rejeitado o seu Deus, o seu Emanuel. Eu fico pensando que pavor que eles passaram aqui, ó. No ano 70 da era cristã, quando Tito, aquele general romano, sitiou Jerusalém com milhares de soldados para poder tomar Jerusalém, saquear e assim queimá-la. Eu fico bobo pensando assim, como que aqueles membros, porque ali em Jerusalém, naquele dia, não tinha nenhum discípulo revelado. Amém? Amém. Não tinha um cristão revelado ali dentro. Irmão, cristão revelado não fica preso no sistema. Cristão revelado não fica. Não fica. Jesus havia divertido para eles. Orai. Jerusalém será sitiada. Jerusalém será queimada. Será sitiada. Orai. Para que nesse dia a vossa fuga não seja nem no sábado e nem no inverno. Por que no sábado? No sábado está todo mundo dentro de Jerusalém com os portões fechados, adorando a Deus. Então, no momento, ninguém poderia fugir, porque os portões estavam fechados. E o portão fechava. E o portão fechava das 18 horas de sexta até as 18 horas de sábado. Ninguém podia escapar. Ficava fechado. Era a tradição manter fechado. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair dentro desse período de horário, 24 horas. E Jesus havia dito, por causa disso, orai para que a vossa fuga não seja nem no sábado e nem no inverno. Porque no inverno vocês não poderão sobreviver nas montanhas geladas, porque lá no Oriente Médio é o seguinte, quando é calor mesmo, e quando é inverno mesmo. Lá chega a quase 60 graus Celsius, mas quando despenca no inverno, chega até 40 abaixo de zero. Quem está entendendo, irmãos? Eles não sobreviveriam, nem as grávidas, nem os velhos, nem as crianças de colo, nem de peito, sobreviveriam nesse tempo. Então o que aconteceu? Havia crentes ali dentro. Havia cristãos ali dentro, havia revelados ali dentro. E eles então começou a ver o tempo, começou a ver a hora. Eles perceberam algo. E aquilo começou nos corações deles. E eles começaram então a cada um sair fora de Jerusalém. Tito não era bobo de invadir Jerusalém no tempo de frio. Seus soldados também precisariam. O que Tito fez? Tito disse, eu pego eles dentro da igreja. Eu pego eles dentro da própria igreja deles. Será assim o concílio mundial de igrejas. Satanás não pegará nenhum crente manufaturado fora da igreja. Pegarão todos dentro da igreja. Quem entendeu, irmãos?
todos dentro do Concílio Mundial de Igrejas, nas quais levarão sua marca, nas quais, então, adotarão medidas para companheirismo desse movimento ecumênico da Igreja Mundial. Então, observe bem que eu fico assim pensando, vamos pensar um pouco, vamos formar um quadro aqui. A hora está avançando, mas vamos formar um quadro aqui. Suponhamos que o portão de Jerusalém está fechado. Jerusalém, ela fica numa depressão. Uma parte montanhosa, que tem a Montanha das Oliveiras, o Monte das Oliveiras aqui acima, ao norte, tem o Getsêmani aqui na parte leste, e assim por diante. A saída para Damasco, a outra saída para a Samaria, samaritanos, e assim por diante. Imagino que os soldados de Tito ficou no monte mais alto, onde todo mundo dá para ver de baixo para cima. No caso, no Monte das Oliveiras. Imagino que quando o povo aqui dentro da igreja, Jerusalém, olhou para cima nas montanhas, além do muro de Jerusalém, olhou todos os soldados lá em cima, com as bandeiras e as hastes de Roma, assim em pé, aqueles bandeirão em pé de Roma, e Tito, imagino que as pessoas dizem, para que preocupar com isso? Nós temos aqui dentro sacerdote, nós temos aqui pastor, nós temos aqui ministro, nós temos aqui Anás e Caifás, com profecias e Bíblia na mão, e sabe exatamente que é exatamente nessa hora que nosso Messias aparece para nos livrar. A profecia vai cumprir, porque ele disse que viria para nos livrar da mão dos romanos. É mesmo? Ele já tinha vindo, já tinha ido embora. Os irmãos entenderam, irmãos? Ele já tinha vindo. E aí passa um dia, passa outro, passa um dia, passa outro, e Anás e Caifás devem falar assim, gente, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, já que eles não permitiram nós abrir os portões, vamos adorar a Deus, porque é nesse momento que o Messias virá para nos salvar. Vamos adorar a Deus, olhe para o céu, porque vai descer uma escada e o anjo vai descer e vai trazer ele aqui. Não é assim que acontece, não. Não é assim que acontece, não. Não, vamos ficar preocupados. Então, mas como as pessoas apoiam os seus pastores, apoiam os seus ministros. Nós temos o grande pastor, nós temos o grande ministro, nós temos o grande poliglota, nós temos o grande seminarista, o grande conhecedor teológico. Como eles apoiam no conhecimento humano, né? A muleta deles é essa. E aí, eu fico pensando assim, Anás e Caifás dizem, não, pode vir, vamos adorar. Olha, não fique preocupado, porque é nesse momento que o Messias vai aparecer. E nós estamos aonde? Estamos no lugar certo, dentro da igreja. Estamos no lugar certo, dentro da igreja. Existe lugar melhor do que dentro da igreja? Jerusalém? Passa 1, passa 2, passa 3, passa 4 dias, passa 5, passa uma semana, passa 3 semanas, 4... Passa 5, passa 60 dias e olha, o negócio começa a ficar difícil. Mano. A comida já começa a desaparecer, a água do poço já começa a desaparecer, e a preocupação começa a vir, e aí começam as perguntas para o pastor. E aí, pastor, o senhor disse que ele viria, como é que fica? O senhor disse que ele viria, e aí? Nós estamos orando, estamos já... Olha, as crianças estão chorando, as mamães estão ficando agitadas, os velhos já estão ficando ansiosos. E como é que vai ficar? O senhor disse que ele viria. Anás e Caifás, calma, gente, calma, Anás e Caifás, calma. Não, ele prometeu que estaria aqui conosco. Não precisa ficarem apavorados. E a coisa vai ficando feia, vai ficando feia. E aí o mantimento começa a terminar, começa a acabar, e assim por diante. Lá fora tem comida, mas não pode entrar dentro, porque os soldados fecharam a porta, colocaram grandes pedras para ninguém romper os portões, e agora como é que fica? Colocaram uma bateria de cavalaria ali, e jogaram aqueles lancha-chamas com bola de fogo para dentro de Jerusalém. Como é que faz? Os sacerdotes, irmão, ficaram então. Eu imagino que a oração deles multiplicou, até certo ponto. Porque quando a fome vem, não tem mais força. Eu acredito que eles multiplicaram a oração. Mas vai ter tanta gente, irmão, que não está acostumada a orar, que não está acostumada a jejuar, que não está acostumada a ler Bíblia, que não está acostumada a consagrar. Se ficar para trás na grande banca, mas como vai aumentar a oração?
como vai aumentar a oração, mas como vai orar, mas como vai buscar a Deus. Até certo ponto. Que não vai chegar ao ponto que não vai adiantar mais, porque o Espírito Santo não está mais na terra. Nesse período, não. Os irmãos estão compreendendo? Que coisa, né? Que coisa. Diz o historiador Joséfos, e o próprio irmão Brana confirma, que houve um momento dentro de Jerusalém que as mulheres, de tanto desespero, de tanta fome, cozeram suas próprias crianças para não morrer de fome. Uns arrancaram as cascas das árvores para comerem, porque não tinha nada. E Tito deixou eles à míngua, deixou eles sem força nenhuma. É o que vai acontecer no Concílio Mundial de Igrejas, quando todo mundo estiver preso dentro da armadilha, dentro da própria igreja, do Concílio Mundial de Igreja. Eles não terão força nenhuma. Não terão força bíblica, não terão força apostólica, não terão nada a não ser aceitar o credo. Quem está entendendo, irmão? Meu Deus. A não ser aceitar o credo. Mas isso é o que é denominação. A denominação tem feito. Jesus estava no meio deles. Jesus disse, sabe o que é que faz com que vocês não vejam a palavra desse dia? Sabe o que é que faz com que vocês não vejam a mensagem desse dia? A vossa tradição. É a denominação, é a vossa tradição. É a vossa tradição que está invalidando o poder de Deus e de vocês enxergarem. Mas eles quiseram ficar na tradição. Ficaram a favor da tradição. E eles foram pegos dentro da igreja. Diz o historiador Joséfos, irmão Branham disse, que Jerusalém... Você sabe quando chove? Quando chove que a terra fica toda molhada? Bem molhadinha? Diz o historiador José que o terreno de Jerusalém ficou úmido de sangue das pessoas. Houve um banho de sangue. Tinha aquelas moças que ainda tinham força, eram estrupadas antes de morrer. Violentadas. As donzelas, mães, mulheres, homens tinham que assistir soldado romano estrupando sua própria esposa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Que a coisa é terrível. Isso tudo por quê, pastor? Por ter ficado ao lado da denominação. Por ter ficado ao lado da tradição. Jesus disse, vocês preferem ficar ao lado de preceitos de homens do que da própria palavra manifestada. E aí o que aconteceu? Eu imagino o fim desses pastores que estavam lá dentro de Jerusalém. Eu imagino o fim deles que estiveram lá dentro. Eu acho que foram os primeiros a ser trucidados. Você sabe por quê? Porque todo o discurso daquele pregador invalidou o poder de Deus. Invalidou. Os irmãos estão entendendo? Todo o discurso que eles tiveram invalidou o poder de Deus. E qualquer discurso, agora mesmo, em qualquer lugar que tem uma igrejinha pregando contra a palavra de Deus, todo discurso fora da palavra invalida o poder de Deus para aquela própria igreja. Os irmãos estão entendendo? Nós não estamos contra a denominação. Nós não estamos contra as pessoas na denominação. Nós não estamos contra as pessoas na denominação. Estamos contra o sistema. Estamos contra a denominação que os corrompe, que os destrói, que os corrói, que os faz ficar longe das verdades bíblicas, que dão a eles coisas, ritos, rituais, ensinos e dogmas e preceitos que não têm nada a ver com a Bíblia, e eles recebem de bom coração, abrem suas almas para espíritos e para demônios, e quando vem a verdadeira palavra para ter a elas o que é certo, ela diz, eu já tenho a minha igreja.
Eu já sou crente. Eu já tenho a minha igreja. Os irmãos estão entendendo? É assim que acontece. Mas nós temos a palavra. Amém. Nós temos a palavra revelada. Não somos dirigidos por hierarquia. Nós não somos dirigidos por bispos, cardeais. Nós não somos dirigidos por uma conjunta de diretórios, de diretrizes, de diretores. Nós não somos dirigidos por presidente, vice-presidente, vice-diretor. Nós não somos dirigidos por esse tipo de governo na igreja. Queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.